E aí, suave? Vamos então para o segundo vídeo sobre a série Os Motivos para a Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre imperialismo e nacionalismo no século XIX. Senta a pua! Primeiro tema, que é imperialismo ou neocolonialismo. Eu sei que parece um papo meio chato, e até um pouco chato mesmo, mas o imperialismo ele é uma consequência da segunda revolução industrial e ele é um dos principais motivos para ter começado a Primeira Guerra Mundial. Para economizar tempo, eu vou utilizar dois países para explicar melhor o imperialismo. Não, por coincidência, são os dois protagonistas da Primeira Guerra Mundial e até mesmo da Segunda Guerra Mundial. Eu tô falando de Alemanha e Inglaterra. Mas antes, pera. O que quer dizer realmente imperialismo? Dr. Wick vai responder para vocês. Imperialismo é a política de expansão e domínio territorial ou cultural e econômico de uma nação sobre outra, e ocorreu na época da Segunda Revolução Industrial. No entanto, no colonialismo, os países colonizados perdiam sua soberania e o controle político e eram anexados ao país dominante. No caso do imperialismo, há uma influência exercida de modo formal ou informal, político ou economicamente, não havendo sempre a anexação do país que recebe a influência. Complementando, os países industrializados dominavam os países não industrializados para que conseguisse matéria-prima e mão de obra barata, além de um maior mercado consumidor. Portanto, o país industrializado que tivesse mais colônia era aquele que era o mais fodão da época. E o país mais fodão da época tem nome, meus amiguinhos, e é a Inglaterra. Esse daqui na tela é o mapa do Império Britânico durante o século XIX. Não à toa, a Inglaterra era chamada o Império onde o Sol nunca se põe. Através de uma estratégia de dominação mundial, a Inglaterra conseguiu ter colônias por todo o globo. Essa estratégia, obviamente, incluía guerras, traições, genocídios, revoluções, mortes e todo esse tipo de coisa feia que a gente jamais imaginaria que uma pessoa que fala desse jeito faria. Já conhecemos então a Inglaterra, vamos conhecer o outro país para que a gente possa entender o imperialismo. Vamos falar sobre a Alemanha. Bom, a Alemanha, para quem não sabe, tornou-se um país mesmo como a gente conhece hoje em dia durante o século XIX. A gente pode até dizer que, como país, a Alemanha é mais nova que o Brasil. Porque durante o século XIX, a Alemanha era um amontoado de principados, ducados e outros tipos de estados, como a gente pode ver nesta imagem aqui. Bom, isso só muda ou começa a mudar depois de duas guerras em que o maior estado desses daí que vocês viram, né, a Prússia, que está em amarelo, arrebentou nessas duas guerras. A gente está falando da Guerra das 7 Semanas contra a Áustria e a Guerra Franco-Prussiana, que foi contra a França. Essas guerras foram usadas com maestria por Otto von Bismarck, que era o chanceler alemão na época, para fazer acordos que deixaram todos os outros estados alemães sob a influência da Prússia, o que fez com que fosse estabelecido o Segundo Reich, ou o Segundo Império Alemão, dessa vez com Guilherme como Kaiser alemão, o imperador. Então temos agora, a partir de 1871, um paizão da porra, industrializado, bom de briga, vitorioso e louco pra entrar nessa brincadeira de ter colônias além mar. Tá beleza, mas de onde é que veio a treta realmente? Eu estou sentindo uma treta! A Alemanha chegou tarde na festa neocolonial, tanto que até a Conferência de Berlim, que aconteceu em 1886, a Alemanha não tinha nenhuma colônia na África. Foi graças, inclusive, a essa conferência, a Conferência de Berlim de 1886, que a Alemanha conseguiu algumas colônias, graças ao Otto von Bismarck, que foi quem pediu essa conferência. Nessa conferência, os países europeus dividiram a África entre si, e a Alemanha conseguiu alguns territórios. Esse aqui na tela é um mapa do Império Alemão. Você vê que já melhorou um pouco, mas ainda era pouquíssimo para as pretensões alemãs. Olha aqui o da Inglaterra e olha aqui o da Alemanha. Ainda tem muita diferença. Então, de onde é que veio a treta mesmo? Lembra que eu falei sobre a Segunda Revolução Industrial? Ela ocorreu entre os séculos 18 e 19 e isso aumentou muito a concorrência entre as nações. Elas competiam pelas colônias além mar e competiam por áreas de influência dentro da própria Europa para poder vender seus produtos e tudo mais. Então, nós temos aqui três situações diferentes. Nós temos aqui um país que se deu enormemente bem com a política neocolonial. Temos países que estão confortáveis com essa política porque conseguiram alguma coisa e temos países que estão querendo aumentar a sua área de influência. Como é que você faz para ter um maior pedaço de bolo se você não pode mais aumentar o bolo? Você vai querer um pedacinho do bolo do amiguinho, não é verdade? Então, o que a Alemanha queria, já que não dava mais para aumentar o bolo, era pegar um pedacinho do bolo da França, um pedacinho do bolo da Inglaterra. Mas vamos para o próximo assunto do vídeo: nacionalismo europeu do século
XIX. Mas o que é nacionalismo mesmo, Dr. Wick? Preferência determinada pelo que é nacional, exaltação dos valores do seu país de nascimento e tudo que lhe é particular, patriotismo. Mas esse nacionalismo do século XIX é um pouquinho mais complexo. Durante séculos, o que unificava as pessoas era a monarquia. Não existiam cidadãos, existiam súditos do rei. Mas, a partir da Revolução Francesa, isso muda de figura. A Revolução Francesa ia contra tudo que havia antes dela, e uma dessas coisas, talvez uma das principais que eles iam contra, era contra a monarquia, principalmente naquele momento a monarquia absolutista. Quando foi retirada a figura de um monarca, era preciso ter outro símbolo nacional, ou outros símbolos nacionais que unificassem as pessoas. Então, o nacionalismo no século XIX se fundamentava principalmente na terra e no povo que fazia parte daquela nação. O exército francês, por exemplo, durante o período napoleônico, ele não era mais constituído de nobres ou de mercenários, mas sim pelo povo, que não lutavam mais pelo rei, eles lutavam por esse sentimento de pertencimento a uma nação em comum. Então passamos a ter elementos que configuravam uma nação, como o seu povo, sua língua, sua religião e suas fronteiras. Isso é bem importante. Inclusive é por isso que do século XIX o processo de unificação tanto da Alemanha, que a gente falou, quanto da Itália, que também não era um país unificado até o século XIX. Bom, entendido o que é nacionalismo, eu vou falar de dois nacionalismos que são os principais para a gente entender a Primeira Guerra, que é o pan-eslavismo e o pan-germanismo. O primeiro, o pan-eslavismo. O pan-eslavismo é a crença de que todos os povos eslavos, sérvios, croatas e tudo mais, deveriam fundar um grande país, uma grande Sérvia, para dominar ali todos os Balcãs. Mas onde fica mesmo os Balcãs? Essa região que tem treta até hoje foi sempre fonte de muito interesse dos impérios, como o otomano, que não é o otomano, é otomano, o austríaco e o russo. Nesse momento, os países dos Balcãs ali estavam ainda sob o domínio do Império Otomano, que estava em decadência, mas ainda estava dominando ali. O Império Austro-Húngaro, que a gente falou na última aula, tinha muito interesse na região, assim como eu falei, o Império Russo. O que acontecia é que os russos fomentavam o pan-eslavismo. Eles sabiam que se essa galera se emancipasse do Império, tanto do Império Otomano quanto do Império Austro-Húngaro, iam ficar mais próximos dos russos. Então, para resumir, o pan-eslavismo era esse movimento de que todos os povos eslavos tinham que estar unidos num único país e era fomentado principalmente pela Rússia. Vamos falar do segundo, o pan-germanismo. Que pregava que todos os germânicos, alemães e austríacos, teriam que viver num único país, mas há uma diferença aqui. Enquanto o pan-eslavismo queria se unificar num único país, o pan-germanismo ele acreditava que deveria se unificar num único grande país, mas que os germânicos tinham que ter um território maior para ter maior influência. Então, além de Alemanha e Áustria, eles tinham pretensões em partes da Europa Central, eles tinham pretensões em até partes da Itália. Então você junta o imperialismo lá do começo do vídeo, que é basicamente aumentar o seu território e a sua área de influência, com o nacionalismo que eu acabei de falar, que é basicamente proteger o seu território e não aceitar a influência de outros países. E shooting contest. no próximo episódio, a gente vai falar então sobre mais os dois últimos motivos para isso, que é a política de aliança e a corrida armamentista, que é o período que a gente chama de paz armada. Logo a gente chega nessa parte e a gente termina os motivos da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Bom, se você gostou, curta o vídeo aí, comenta, se ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, dá uma comentada, compartilha com seus amigos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, se cuidem e abraço! Olha só quem tá me atrapalhando durante todo o vídeo. Agora você corre, né?